Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Boacast. Hoje é um episódio mega especial. Nós temos um convidado aqui de peso. O cara vem diretamente de Fortaleza. Na verdade, vou dar spoiler aqui, mas ele já é praticamente um manezinho da ilha. Mas ele vem falar da operação dele. Ele é cofundador de um estabelecimento chamado Asilados de Fortaleza, que nada mais nada menos do que faturou 20 milhões ano passado, tem 5 operações rodando, são mais de 150 colaboradores, são mais de 150 entregadores, são mais de 20 mil pedidos só de delivery por mês. Então eu acho que esse cara é fera demais no que ele faz e ele vai trazer muito insight legal, então fica com a gente até o final desse episódio. Salve Jota é o Instagram dele, inclusive, @salvejota, é isso? Isso mesmo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui, realmente pra gente, Asilados, falando em nome de Asilados, do grupo, a gente sempre está com as portas abertas para poder falar sobre como as coisas começaram. Então, são 17 anos, né? Não acredito que a gente esteja no ápice, mas continuamos aprendendo. A gente tem esse pensamento de humildade mesmo de aprender. E quando a gente vem para cá, a gente vem com esse objetivo, né? De trocar as experiências, falar o que é que tem dado certo, o que é que tem dado errado, o que é que a gente tem apanhado, o que é que a gente bateu tanto com a cabeça e não deu certo. Porque a gente pode construir um mercado melhor, menos dolorido, quando a gente tem essa transparência, essa honestidade e, obviamente, a receptividade para poder participar de momentos como esse. Então, a gente, em nome de Asilados, né, e meu nome também aqui, estou agradecendo aí pelo convite e espero que esse papo aqui renda bem, renda frutos. Não, vai com certeza. Eu tenho muitas dúvidas, são 5 operações. Geralmente, o empreendedor, dono de restaurante, geralmente quebra, geralmente, eu digo, estatisticamente falando, né, números da Brasel Nacional, enfim, mas o estabelecimento ele tem grande chance de fechar nos primeiros 2 anos. O Asilados está há 17 anos. Exato. Então, quer dizer, tem muita experiência, tem muito conhecimento, teve muita dor aí e desafios tombados, né? Uhum. E eu sei que algo que chama muito a atenção do Asilados, já para a turma mais ou menos entender como é que vai desenrolar o papo. Eu sei que o cliente, se ele não recebe o pedido dele em 15 minutos, ele não paga a conta, é isso mesmo? Isso mesmo, exatamente. Rapaz, isso é ousadia total, né? Cara, tem 2 coisas. Deixa eu falar aqui, pegando esse teu gancho do dado. Claro. Que isso é um tema muito, muito relevante, né? Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre dados. Eu vou trazer um dado complementar, que esse foi capturado por nós no Mundo R, que em algum momento a gente vai falar sobre Mundo R aqui também. Boa. Nós fizemos uma pesquisa onde 100% dos estabelecimentos, dos donos de restaurantes que responderam, disseram que abriram o seu negócio sem elaborar um plano de negócio. Então, isso coincide, casa com a informação de justamente quebrarem mais rápido. Do nosso setor ser o setor que tem a mais alta taxa de mortalidade do empreendedorismo brasileiro. Por quê? Porque as pessoas não se preparam para ser empresário do segmento da alimentação. Então, tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Cozinha bem, tem uma comida legal, então acha que vai dar certo. Tem uma ideia legal, um design legal, uma marca que acha que é legal, mas isso não necessariamente vai fazer você ter uma operação lucrativa, sustentável, que prospere. Então, realmente chegar a 17 anos, a gente entende isso com muita honra mesmo, com muita gratidão e com muito suor. Não foi e não é fácil. A luta hoje muda, né? O desafio hoje muda, com 17 anos, com essa quantidade de operação que a gente ainda é pequeno. Sim. Mas ainda assim, cara, assim, na nossa realidade, as lutas são diferentes. A gente acaba competindo com gente que não tem o nível de maturidade, profissionalismo, às vezes, que a gente tem. Então, vou dar exemplo, pagar imposto. Uma coisa básica, né? Então, se a gente está precificando um produto considerando imposto, considerando o registro dos colaboradores, e tem outras empresas operando sem isso, ele tem, teoricamente, mais competitividade em relação à precificação do que a gente. Mas, voltando aqui para a história, quando você falou dos 15 minutos grátis, e a gente está linkando com o planejamento,
O que a gente sabia, o Erivaldo, né? Faço até questão de falar assim, o Erivaldo Júnior, fundador, a cabeça a cabeça e o braço que está por trás desse nível de serviço, dessa velocidade, dessa cultura de rapidez, que é outra coisa que a gente vai falar muito aqui sobre cultura. Isso vem do Erivaldo. E se tem uma coisa que desde o dia nascedouro do Asilados ele sabia, era que ia ser 24 horas e que ia ser rápido. Cara, a gente podia não saber um monte de coisa, como ainda estamos aprendendo. Mas isso era uma convicção, era um valor, era uma bandeira que isso aí... Não, meu irmão, a gente vai lutar por isso. O Asilados vai ser rápido e vai ser 24 horas. A missão da empresa é matar a fome em tempo recorde. Então a gente está falando de cultura, a gente está falando de missão. E eu não preciso ler em lugar nenhum. Não tem nenhum quadrinho aqui para eu ler a missão, os valores da empresa. Não precisa, porque é de verdade. Então, e a empresa, se você chegar lá, quando você chegar lá, na verdade, vocês vão ter a oportunidade de ir lá, vocês vão entender o que é uma cultura, o que é uma galera que respira essa missão. Lá não tem a passada lenta. Eu tô talvez aqui me policiando para falar devagar. Porque não é esse batimento aqui, esse BPM que a gente fala normalmente no dia a dia. A gente dá bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é assim, cara. É assim, porque todo mundo, velho, é acelerado. Sim. Então isso faz parte da cultura. E aí, de fato, é um conceito da casa, né? No começo a galera pensava que era promoção. É uma promoção, os caras fizeram uma promoção, 15 minutos ou grátis. Não, não é uma promoção, é o conceito da casa. Se o seu pedido não chegar à mesa em 15 minutos, você não paga. Simples assim. Simples assim, não paga. Pronto. Mas isso é algo recente ou desde sempre? Desde sempre. Desde sempre. Na verdade, foi oficializado a velocidade e o pedido ser entregue nesse prazo. Isso acontece desde sempre. Sim. Mas isso foi oficializado com comunicação, né? Realmente a gente assinando as campanhas com isso, numa oportunidade muito, muito específica que foi no aniversário, na época, eu acho que a galera da mais antiga aí lembra aí do Peixe Urbano. Sim. Peixe Urbano fez o aniversário de 1 ano e nós fizemos uma ação com eles. Sim. De 20 mil sanduíches. Tá. Que eles iam, enfim, fazer as campanhas dele lá e tal. Sim. O cara podia comprar o sanduíche, eu acho que era R$1, não lembro exatamente, mas eu acho que eles pegaram 20 mil sanduíches nossos, a gente fez uma negociação, onde eles compravam o nosso sanduíche, e eles colocaram na plataforma deles, onde o usuário podia comprar por R$1. Então foram 20 mil sanduíches vendidos. E aí tinha um prazo para aquelas pessoas consumirem aquele voucher lá que eles geravam, né? Que ainda era no tempo do papelzinho e tal, tinha uma validação. E, meu irmão, aí qual foi o lance? Com aquela campanha, você vê, talvez muitos, numa situação daquela, fariam o oposto, correria, tiraria o conceito. Não, ainda bem que eu não falei nada. A gente foi o contrário. Vamos aproveitar essa ação para realmente oficializar os 15 minutos ou grátis. E se aí o cara comprou por R$1. E se ele ganhar, se não chegar em 15 minutos, ele vai receber o voucher do sanduíche que ele comprou de novo. E não era um sanduíche qualquer, era o carro-chefe da casa. Quer dizer que se custasse ali na média de R$30, ele ia receber os 30 de volta. Ele pagou 1 e ia receber 30 para ele comer de novo. Que legal. E assim foi feito. E assim nasceu oficialmente os 15 minutos ou grátis. E aí, qual foi o barato? Naquela época, a gente já vivia tinha uma percepção, o mercado, né, os clientes, cliente, já tinha uma percepção negativa das compras coletivas. Por quê? Porque você tinha uma percepção de que você chegar no restaurante e ser mal atendido. Então, às vezes, inclusive, tinha um comportamento que era quem era cliente de compra coletiva, levava o papelzinho escondido, às vezes deixava falar só no final. Porque se mostrasse logo no começo, a galera não queria atender bem, que era barato, era uma venda que estava indo só por cupom. E, cara, a gente quis justamente provar o contrário, que é o que a gente tem feito ao longo da nossa caminhada. É contramão, cara. Meu irmão, se tá todo mundo indo por aqui, aí a gente lembra da mamãe. Minha mãe dizia, você não é todo mundo, então vem por aqui. Aí o que a gente fez? Cara, vamos atender bem com compra coletiva. Enquanto todo mundo pega o produto mais cansado, bota na compra coletiva, atende mal, meu irmão, a gente vai colocar o produto carro-chefe. Por quê? Porque a gente estava com 1 ano e pouco de operação. Meu irmão, eu quero que as pessoas experimentem o nosso produto. Porque eu confio no meu produto, eu sei que ele é bom, e eu sei que eu tenho um bom serviço. Então, se eu quero conquistar esse cliente, por que eu vou colocar um produto que nem é meu produto carro-chefe? É uma ação que o supermercado faz isso, a indústria faz isso, chama de sampling, faz muitos anos, não estou inventando a roda. Eu vou botar um produto bom na boca do cliente, oferecer uma experiência de serviço rápida, e se esse cara gostar, ele vai voltar. Se ele perceber valor, ele vai voltar, pagando o preço cheio.
Agora, se eu for fazer isso queimando, botando um produto que nem é o meu produto, criei só... E detalhe, tô falando isso aqui de compra coletiva, tô falando de 15 anos atrás, mas é o que hoje às vezes fazem na plataforma, no iFood. Sim. Cria um produto para botar numa campanha que nem é um produto que ele vende, inventa lá um churros, um brownie, uma coisa, o cara vende hambúrguer e inventa um brownie para botar na promoção. Tá entendendo? Sim. Então, o que a gente desde o começo sabia era que nessa falta de planejamento, que também entramos nessa estatística, não fizemos um planejamento, análise SWOT, tal, né? Várias ferramentas que podem ter e serem utilizadas hoje, a gente também não fez nada disso, foi muito empírico. Mas sabíamos que ia ser rápido, que a gente ia lutar por isso, por velocidade, e que ia ser 15 minutos ou grátis. Para quê? Para mostrar para o cliente que eu respeito o dinheiro e o tempo dele e a experiência dele. Deixa eu te fazer uma pergunta pro pessoal que está ouvindo agora. Explica qual que é o teu produto e qual que é a complexidade de produção dele frente a, por exemplo, hoje a gente tem muito na nossa região aqui, hamburgueria, cachorro-quente, pizza. Vamos pegar hambúrguer e cachorro-quente. Eu sei que o teu é lanche, Isso. mas eu queria entender qual que é a complexidade de produção do teu lanche frente a um dog ou um hambúrguer. Tá. Hoje, a nível de cardápio, a gente está na categoria lanches. Nós temos o nosso tradicional sanduíche do pão árabe, Tá. que é um pão sírio, que é um pão como se fosse o X, né, da região daqui. Só que ele é um único pão, um pouco maior do que talvez o do X, e ele é dobrado e fica como se fosse uma meia-lua. E aí... Tipo uma tapioca. Tipo uma tapioca. Boa. Tipo uma tapioca. Tá. E esse sanduíche ele pode ser recheado com um hambúrguer, que obviamente ele não vai redondinho, nesse caso ele vai partido. Entendi. Então tem chapa na jogada. Tem chapa. Tá. Que aí as proteínas, no nosso caso, já passamos por diversas proteínas, algumas já saíram, mas hoje carne do sol, frango desfiado, Tá. filé mignon e o hambúrguer. Então essas são as proteínas que nós trabalhamos. Aí também vendemos hambúrguer, né? Inclusive quando começou aquela febre de hamburgueria e tal, a gente mais surfou uma onda e praticamente refizemos as fotos de alguns produtos com pão bola, com pão brioche. Certo. Beleza. E aí depois a gente acabou lançando alguns produtos também que vendem e performam bem, mas o nosso carro-chefe, se você pegar a nossa curva ABC, quem vai estar lá no topo são esses tradicionais da casa, que na época lá em Fortaleza, nasceram muitas lanchonetes com esse perfil. É como se fosse realmente um X aqui que é muito caricato. E aí, tempos foram passando, a gente também vende cachorro-quente. Certo. A nossa operação, em relação à complexidade que tu perguntou, eu não considero que ela seja mais simples do que a hamburgueria. Tá. Obviamente, a gente foi aprendendo algumas coisas para que a gente conseguisse soltar mais rápido. Porcionamento, pré-produção. Por exemplo, poxa, hoje, da nossa realidade, pode ser que um grande amigo Fabrício da Mercosul me diga: você não solta hambúrguer de 180 gramas porque você não conhece meus equipamentos. Pode ser, mas até onde a gente adquiriu o conhecimento, eu não consigo trabalhar com hambúrguer de 180 gramas. Por quê? Porque ele não vai, eu não tenho tempo para deixar 4 minutos de um lado, 4 minutos do outro. Entendi. Por quê? Porque nesses 8 minutos, muitas vezes a gente já está na casa do cliente. Sim. Então, aí volta de novo. A nossa missão dita qual produto entra na nossa chapa. Entendi. Se for um produto que tem uma complexidade maior, um produto que vai precisar de uma apresentação assim, o camarão esquece. Não entra. Não entra. Matar a fome em tempo recorde. Matar a fome em tempo recorde. Eu já peguei a cultura, eu já posso trabalhar lá. Já. Deixa eu te perguntar, porque o pessoal pode pensar o seguinte: 15 minutos ou de graça. Mas o produto tem que ver o produto dele, porque eu faço hambúrguer, às vezes o que ele faz, nem chapa tem. Quer dizer, tem. A complexidade me parece ser literalmente a mesma. Só que o que é que pra gente... Ou seja, é possível. É possível, só que tá aqui. Na minha cabeça, mais do que o maquinário, do que as ferramentas, do que as tecnologias, é aqui. A intenção e a nossa mentalidade. Eu tenho certeza que a nossa cozinha hoje ela pode melhorar e muito. Estou te falando que a gente solta, às vezes, pedido com 2, 3 minutos, mas podia soltar com 1 minuto e meio. Entendi. Não solta porque hoje na minha visão, acho que a gente está defasado em alguns fluxos e alguns equipamentos. Poderiam ser melhor, poderiam trazer mais economia, poderia estar mais padronizado. E vai acontecer isso, a gente está nesse processo. Mas, cara,
hoje, dentro dessa dinâmica do que a gente tem hoje, com os equipamentos que a gente tem, com os processos que a gente tem, é um Fordismo. É um Fordismo. A cabeça, a mentalidade é de estar sempre um passo à frente. E cada segundo conta. A gente está falando de uma operação que tem uma alta performance em delivery, né? De um volume de pedido de salão também, mas que tem um volume alto, uma demanda alta. Então, assim, se o pedido está saindo da chapa e está pronto para ser embalado, eu não preciso esperar o pedido chegar para abrir a sacola, pegar o sachê do guardanapo, pegar a maionese temperada, pegar o ketchup, conferir aqui se tem bebida. Quando o pedido chega, meu irmão, isso tudo já tem que estar pronto. Quando isso está pronto, já tem que ter um motoqueiro para levar. Ninguém pode esperar por ninguém. Se alguma coisa esperar por outra, pronto, é onde tem um gargalo. Entendi. Porque não pode parar. É contínuo. O pedido está pronto, meu amigo. O pedido caiu na comanda, tem que ter alguém para preparar. Tá pronto? Já tem que estar aqui. Tudo da embalagem tem que estar pronto e já tem que ter aqui a pessoa para conferir. E a expedição já tem que estar com o motoboy, inclusive já sabendo onde é que ele vai. Porque em cada etapa dessa aqui, facilmente quem opera o restaurante vai saber. Quem é o da vez? Tá pedido pronto. Quem é o da vez? Aí vai ficar ali 3 minutos para saber quem é o da vez. 2 minutos. O cara tá batendo papo, mandando mensagem no WhatsApp. Aí, quem é o da vez? Bora, menino, vem. Aí vem. Aí quando chega, onde é mesmo, hein? Aí vai olhar qual é o endereço. Cara, aí tu já perdeu 4 minutos, velho. Entendeu? Aí, assim, pra gente, esses 4 minutos, às vezes a gente já chegou na casa do cliente. Ou atendeu o cliente aqui no balcão. Tô até sem palavras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, tenho muitas perguntas, mas antes de a gente começar o episódio, tu comentou que tu é cofundador e quem fundou o Asilados é o Erivaldo. Isso. E o Erivaldo é o mestre dos magos da logística. E tu trouxe muito conhecimento da área de publicidade. Exatamente. Eu achei interessante porque é um negócio que surgiu com 2 pessoas com skills complementares. Com certeza. Tu entende que isso mudou o jogo para vocês? Cara, qualquer pessoa... Isso é legal, essa pergunta é boa. Se você encontrar o Erivaldo em algum lugar, acho pouco provável você ouvir ele trazer esse reconhecimento para si, da marca. Muito pelo contrário. Se você conversar com o Erivaldo, encontrar com ele em algum lugar, quem encontra, ele vai dizer provavelmente com essas palavras: se não fosse o Jorge, o Asilados era uma bodega. Porque realmente era uma bodega. Depois eu tenho umas fotos para mostrar como é que era o antes e depois. Legal. É bizarro. E em nenhum momento você vai me ver, ou o Pedro, que roda absurdamente mais, né, do que a gente, falar para alguém que a cultura da velocidade é nossa, foi a gente. Pelo contrário, isso aí foi o Erivaldo. Ele que... Na época não tinha nem o Pedro, né? Na época foi eu e o Erivaldo ali, mas o DNA da velocidade, da logística, do pensamento rápido, cara, ele é muito rápido. Realmente ele tem essa habilidade que eu não tenho, velho. O pensamento dele, matemático, é muito, muito ligeiro, muito acelerado. Eu vou aprendendo um pouquinho e acompanhar. Mas é aquele cara que, sim, se a mesa dele estiver toda bagunçada aqui, ele sabe onde é que tá cada coisa. Você pode não entender, mas ele sabe tudo, velho. Então, se eu digo, o exemplo que eu falo é assim, talvez eu com 10 pessoas na cozinha, talvez eu não faça o que ele faz com 4 ou 5. Entendi. Porque ele com 5 pessoas, a forma como ele vê, parece que ele vê em câmera lenta e consegue orquestrar, sabe, a coisa mais rápida. Agora, óbvio, isso, talvez é fácil a galera ver assim, pô, os caras, 20 milhões, tem dinheiro. Ah, são 17 anos, tem parceria com a indústria, não sei o quê. No iFood, enfim, pode usar N coisas. Mas, meu irmão, só a gente que sabe qual foi a relação. Só o Erivaldo sabe quantas noites ele dormiu na loja. A loja 24 horas e a casa dele era bem pertinho, tá? A casa dele ficava bem pertinho da loja. Ele não ia pra casa, tinha um escritóriozinho lá que ele levava o colchonetezinho dele. E aí, quando dava meia-noite, 11 horas, meia-noite, ele ia dormir. Tirar um cochilo, na verdade, porque sabia que a gente é point do after. Então termina a balada, a galera vai pra lá. Porque 24 horas, então vai pra lá. Então ele tirava um cochilo pra quando chegasse o movimento, o gerente ia lá chamar ele. Juninho, chegou gente. Entendeu? Uhum. Cara, e a casa dele é do lado. Mas ó a loucura com o tempo. É do lado, mas não é do lado suficiente pra dar tempo. Ele acordar em casa, vai perder muito tempo.
E aí, esse tempo que ele perdeu, a loja já se embananou, já se enrolou. Eu tô imaginando que ele tem aqueles cronômetro de, sabe, treinador de corrida. Bicho, é assim, ó. Hoje ele não opera mais, né? Então Sim, ele sim. não fica mais na operação e tal. Mas ele, de vez em quando, ele pede muito e de vez em quando ele vai na loja. Bicho, as lojas pode estar com 4.9, né? Avaliação boa. Ah, ok, tudo rodando liso. Aí ele chega lá na loja, faz um pedido. Aí o pedido dele chega com 3 minutos e pouco. Já fica doido. Fica. Eu ia perguntar. Fica doido. Imagina uma pizzaria que leva 1h30 pra chegar a pizza. Ele fica doido, sabe por quê? Porque ele sabe que naquele momento que ele pediu, dava pra ter chegado com 1 minuto e meio. Então, assim, o lance de matar a fome em tempo recorde, o que é o recorde? O que é o rápido? É o mais rápido que puder. Pode ser que tenha dias que o mais rápido que vai dar vai ser 10 minutos. Tudo bem. Não tem problema. Tá realmente o fogo cruzado aqui, meu irmão. Tiro, porrada e bomba, só deu com 10 minutos. Mas foi com 10 minutos, foi o melhor que a gente pôde. Não Sim. foi com 17, foi com 10. Sim. Porque era o melhor que dava. Perfeito. Então, na cabeça dele é assim. Naquela hora que ele pediu que chegou com 3,5, ele fica zangado porque dava pra chegar com 1,5. Porque não tinha coisa que justificasse não chegar com 1,5. Sim. Então, e aí, às vezes, isso é uma obsessão. Isso é uma obsessão, às vezes. É loucura, velho. Toque. E rola discussão, às vezes, sabe? Porque, cara, aí é onde entra. Ter uma operação com um nível de serviço ultra rápido, aí tem algo na nossa operação, matematicamente, falando de finanças, que é mais elevado do que numa operação que não é assim, que é o custo com mão de obra. CMO. Uhum. Por quê? Porque para ter essa esteira de produção tão rápida, precisa de gente. Sim. Então, se eu preciso de mais pessoas nesse processo, é mais custo. Até o lance das entregas, né? De 1 para 1. 1 para 1, para ser rápido na casa do cliente. Não tem roteirização. Pois é outra pergunta. Vocês fazem 1 para 1, então é uma entrega para cada entregador. Vocês não agrupam 2, 3, 4 pedidos? Nunca, não. 3, 4 não. Jamais. Dois ainda vai em momentos, exceção. em momentos de exceção, em momentos que... E com muita estratégia, porque não é todo mundo... Lá, não é todo mundo que pode soltar essas entregas roteirizadas. Olha só. Inclusive, isso já virou algo tão desenvolvido na nossa cabeça de quem está ali fazendo a expedição, que, na verdade, a gente hoje estamos colocando no ar, essa semana, em produção, uma ferramenta de roteirização própria. Justamente para poder atender a nossa dinâmica de roteirização com o nível de serviço, que não maltrate o cliente, que não maltrate principalmente o terceiro, quarto... Isso aí nem vai rolar. Sim. Isso a gente está falando de uma roteirização para 2, quando for o caso de fazer. Porque, na verdade, no nosso movimento lá, no nosso conceito, é 1 para 1, cara. Porque às vezes tu vai fazer uma entrega no 5º km, meu irmão. Meu irmão, o teu motoqueiro ele já tinha feito 3 aqui, se tivesse aqui, ó, 1 km. E aí, às vezes, no 5º km não é brincadeira, mas aqui, por exemplo, aqui em Floripa, eu sei que aqui tem uma logística mais desafiadora. Sim. A logística aqui, bicho, eu vejo brother meu que tem negócio ali nos ingleses, o cara vai entregar lá em Jurerê, sabe? Sim. É punk. É muito horizontal, tem os morros. Sim. Então a logística aqui é complicada. Aí tu vai fazer uma entrega de 17 km, como faz aqui? Aqui faz, cara. Aqui você vê gente fazendo entrega com 17 km, velho. Lá vocês limitam, então. Lá- Mas lá porque a cidade permite. Lá a cidade permite, mas isso também é uma estratégia. As nossas lojas, a gente cresceu, como a gente já expandiu com a mentalidade de serviço de delivery também, Uhum. então a gente já pensou nisso. Então as lojas, elas não se sobrepõem. Elas foram escolhidas onde elas atendem no máximo 5 km. Inclusive, 5 km hoje é uma coisa que a gente até considera hoje rever, para não atender mais em 5 km. Estamos Legal. analisando Legal. para diminuir esse raio. Mas elas foram planejadas e implantadas respeitando 5 km, onde elas se conectam. A loja do Cocó com a loja da Bezerra, com a loja da Maraponga, pronto. No 5º km elas se encontram, Entendi. para não ter sobreposição. Mas é papum. Vai e volta rápido. Vai e volta rápido. Esse é o ideal pra gente. Solta a entrega, volta rápido, pega outra, vai. Não fica ninguém parado. Outra pergunta. Vocês têm uma pessoa dedicada para expedição. Tu usou esse termo.
A pessoa, como é o trabalho dessa pessoa? Me fala um pouquinho mais. Porque assim, aqui, a gente que visita muito estabelecimento, pequeno, porte menor, a gente enxerga muito o operador de caixa fazendo esse trabalho. Né? Ele, ao mesmo tempo que ele tem que cobrar quem está querendo ir embora, pagar a conta, né? Ele também tem que pegar o pedido ali embrulhado da cozinha e despachar para o entregador. Lá é a mesma pessoa? São pessoas separadas? Como é isso? São pessoas separadas. Normalmente, quem fica mais ali na expedição, na hora do movimento quente, lógico, as pessoas que estão ali no caixa, eles são treinados para fazer a expedição também. Ah, legal. E no nosso caso, como é 1 para 1, se torna até mais fácil. Porque já tem a ordenzinha ali, o sistema já organiza algumas coisas, o pedido tá pronto, já o motoqueiro já tá ali, quer o da vez, já sai. Só que o problema o desafio maior tá na hora do pico. Aí nessa hora, normalmente quem faz é o gerente. É o gerente. Entendi. E aí, assim, o que a gente falou de cultura, de missão, hoje, que aí no tempo do Erivaldo, que era ele que fazia isso. Sim. Quem fazia isso era o Erivaldo, cara. E até hoje, se ele for na loja, ele vai fazer melhor do que qualquer um. Então, isso tem coisas tecnicamente que a gente faz em relação a isso, que inclusive eu faço até hoje em relação à própria publicidade, pauta do time, né? Na estrutura de marketing ali. Quando eu vejo que tem muita coisa, o que é que eu faço? Eu seguro as comandas. Não adianta, tá cheio de coisa. Eu vou deixar chegar um monte de comanda pra emocionalmente aquele cara ficar maluco, não conseguir. Não, velho, tá cheio. Não. Eu seguro tudo. Tô cheio de coisa pra resolver. Tô falando do delivery, tô falando aqui da área de marketing, que hoje é a minha responsabilidade, né? No lado principal. Dentre várias, mas beleza. Quando eu vejo que o time, a gente tem um coordenador de marketing, mas às vezes eu vejo que ele se enrolou. Sim. Com a quantidade de coisas que tem pra fazer. Nessa hora eu vou ajudar o cara. Por quê? Porque eu tenho um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem nisso. Eu digo, não, deixa eu te ajudar agora. Primeira coisa, vou segurar as comandas. Deixa ele terminar essa aqui. Quando tu fala comanda, é uma... É o job, Sim. a pauta, né? O trabalho ali. Tá bom. E no caso da cozinha, é a comanda mesmo. Sim. Na comanda é literal mesmo, na cozinha. Quando chega muito pedido, a gente não deixa essas comandas irem direto pra chapa. O Erivaldo, ele pega, o Erivaldo fazia, o Jonathan fazia isso, enfim. Quem tá lá, que entende isso, segura as comandas. Deixa eu segurar as comandas, deixa eu começar a soltar esse movimento, e aí eu vou direcionando as comandas pro que eu tô vendo que tá acontecendo. É um maestro, cara. É um maestro. Contra os 15 minutos. Trabalhando contra os 15 minutos. Exatamente. E esses 15 minutos é massa, cara. Esses 15 minutos é massa. Porque, assim, hoje eu falo até que a gente deveria fazer mais do que a gente já fez antigamente. Antigamente, a gente perdia até de propósito. Por quê? Porque o Asilados é o único lugar que até quando a gente perde, a gente ganha. Porque o cara sai feliz, velho. Sim, lógico. Então tinha um mesão. Tu imagina, chegou um mesão, 8 pessoas. Sim. Aí o que a gente fazia antigamente? Segura a comanda, segura essa mesa. Deixa atrasar. Ô, louco. Deixa atrasar. Vamos atender com 16 minutos. Porque já tá todo mundo lá na fissura olhando pro relógio. Naquela vibração. Vou ganhar. E aí a gente deixa ganhar. Chega Tocava atrasado. a buzina. Aí essa já foi outra discussão. De como é que a gente melhora a experiência. Como é que comemora? Pronto. Sério? Ô, louco. Hoje, no dia de hoje, a gente tá finalizando uma aplicaçãozinha aqui que na hora que tu fizer teu pedido, tu vai receber uma mensagem para tu acompanhar um cronômetro regressivo no teu celular. Cara, tu vai ver o regressivo, como se fosse ali uma bomba que vai explodir. E aí, obviamente, aí tu vai ver tanto aí a experiência pros dois lados. Tu vai ter uma percepção maior de quanto tempo teu pedido chegou. Porque tu imagina, tu tá acompanhando aqui a bomba, vai explodir. Só que chegou em 2 minutos. Aí vai ficar bem grande na tela. Seu pedido chegou em 2 minutos e 7 segundos. De uma forma que a gente já faça isso para ficar compartilhável, porque é uma coisa, lógico. Interessante. E aí, de outra forma... Tipo, ambiente instagramável, assim, né? Só que aqui no celular, né? Claro. E se tu ganhar, né? Pô, chegou, papocou a bomba, explodiu 15 minutos. Essa grana do teu pedido, que tu já fez o pedido, tu já pagou. Vamos supor que teu pedido tenha sido R$60. Sim. Esses R$60, automaticamente, ele vai voltar para a tua carteira digital aqui no Clube do Asilas, que a gente tem o nosso clube,
onde tem programa de cashback, fidelidade, um monte de coisa. Então o dinheiro já volta para tua conta. Aí tô falando aqui já de ferramenta de tecnologia, de automação, de um monte de outras coisas, de marketing e tal, de experiência. Mas, assim, a lógica é essa, cara. É segurar, controlar a operação, isso tudo, essa mentalidade, que é o que eu falei para ti antes. Mais do que ferramenta. Mas é assim, qual é o sistema que tu usa? Mas como é que tu faz esse roteirizador? Qual é o sistema que tá lá? Pô? Cara, isso é depois. Sim. O primeiro é a mentalidade. Se tu não tem a mentalidade de atender bem, atender rápido, nenhuma ferramenta vai servir. Agora tu me surpreendeu com essa resposta, porque uma das perguntas que eu ia te fazer é se vocês já tinham perdido com esse lance dos 15, né? Essa pergunta estava aqui engatilhada e em algum momento eu ia largar ela. Agora tu me surpreendeu, porque tu respondeu dizendo que não só perdi, como às vezes foi de propósito. Olha que loucura. Cara, tem episódios que a gente conta essas histórias. Teve uma vez que o Alok foi fazer um show lá em Fortaleza. Certo. E a gente não mapeou. Não ficamos sabendo desse show dele. Misericórdia. Porque ele foi, tipo, numa segunda-feira. Aí, não ficamos sabendo. Foi fazer um show na segunda-feira, talvez a agenda, né, dele já estourada pra Rio, São Paulo, todo canto ali. E a casa 24 horas? E a casa 24 horas a gente não sabia, cara. Aí o bicho chegou. Quando foi do nada, veio um movimentão. Porque eu acho que eu ouvi o Pedro falando disso. Tinha um atendente só na loja? Tinha pouquinho? Não, talvez, tinha pouca gente. Tá. Eu não sei se o Pedro contou a história do São João, que teve outra que só tinha. Que teve uma agora recente, do São João do ano passado. Me conta. Mas aí o Alok terminou a festa lá, o rolê, e a galera veio para Asilados. Porque aí qual é o lance? Hoje a gente vai aprendendo, vai apanhando. Então, numa situação dessa, a gente já tem plano B, já tem plano de contingência, tem um cardápio já específico. Meu irmão, lotou a loja, vira o cardápio. Já não funciona tudo, cara. Eu não vou soltar um cachorro quente que vai atrapalhar a parada toda. Não. Já minimiza o cardápio, já enxuga tudo, velho. Entendeu? Tem que ser. Tempo real. Tempo real. Já vira a parada pra poder operar naquele momento. Pega a visão aí. Pega a visão. E às vezes até impresso. Tem uns cardápios impressos ali de contingência. Recolhe e botar aqui o outro. Claro, velho. Caramba. Meu irmão, chega uma multidão de gente na loja. Sim. Todo mundo quer ser atendido, todo mundo quer ser bem atendido. Só que, cara, não dá pra atender todo mundo com uma cozinha complexa daquele jeito. Então a gente enxuga a cozinha, enxuga talvez um milkshake, tira ali até o suco, trabalhar só com refrigerante. Aí vai, dependendo que é a mesma coisa que a gente faz hoje no iFood. Cara, aumenta o raio, diminui o raio. Sim. Aumenta o tempo. Tira o pagamento online, sobe a taxa. Mesma coisa, cara. Não tem nada de diferente. Não tem. Por que, de novo? O que tá aqui Mas vocês têm que estar preparados para isso, né? Então, tem que estar preparado. Lógico. Que é o que a gente fala, meu irmão. Errar, a gente vai errar. A gente vai errar. Vai continuar errando. Só que eu não posso errar hoje e amanhã errar pela mesma coisa. Eu vou errar por outra coisa. Mas se eu errar pela mesma coisa que eu errei hoje, aí, meu chapa, a falha é minha mesmo. É incompetência. A primeira vez errei, beleza, velho. Tem uma frase que fala que errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Exatamente. Aí, qual é o lance? O Alok terminou o rolê, a galera chegou lá. Cara, esse dia, eu não lembro o número exato, mas, bicho, assim, deve ter levado uns 2.000 conto de comida de graça. Que a galera comeu de graça. Esse dia não foi... Chegou uma hora que vocês falaram, já tá aberto as porteiras. Esse dia não foi igual esse que eu tô falando, não, vamos perder um. Não, esse dia foi porque realmente não conseguimos entregar. E a galera saiu morto de feliz. Massa. O cliente saiu feliz. Só que aquela operação não é uma operação saudável pra gente. Lógico. Nem tomar o prejuízo e nem trabalhar naquela condição. Porque, bicho, tu imagina como é que fica a loja, velho. Tendo que dar 2.000 contos de comida de graça, todo mundo feito doido ali, trabalhando. Beleza. Quando foi no ano seguinte, o Alok foi de novo. Aí a gente já sabia. Tá rindo que não era tu que tava lá na loja. Vocês ficaram olhando a agenda dele, véio. No site dele. Alok, vem, papai. Aí quando foi de novo, Alok. Cara, aí nesse dia a gente se preparou. Trouxe gente de outra loja. Que a gente de vez em quando faz isso, né? Porque a loja 24 horas, quando tem o Réveillon, que é uma data que a gente vende muito, traz gente das outras lojas pra cá pra montar o time e tal. Gente de outra loja, montou, eita, quero ver o João Alok, meu irmão. Meu irmão, ele ainda levou uns 800 conto. Olha só. Foi. Não foi 2.000. Não foi, já diminuiu o prejuízo, né? Diminuiu. Mas levou.
Aí, aprenderam de novo. Quase que a gente manda uma carta pra ele. Quase que a gente devia ter mandado, né? Uma cartinha pra ele. Não vem mais aqui, cara. Mas aí depois ele foi 3 vezes. Aí na terceira vez foi que a gente conseguiu deter o Alok, velho. Porque, cara, é um movimento, velho, que é o que acontece pra gente, por exemplo. Por isso que a gente também fica muito... Uma coisa vai puxando a outra, né? O nível de serviço vai gerando confiança, credibilidade e recorrência. Na dúvida, porque tem outras casas que abrem de madrugada. Talvez não 24 horas, talvez não tenham tantas. Sim. Mas na madrugada tem. Só que o cara, na dúvida, se tá aberto e na certeza que é o Asilados, ele já vai direto para o Asilados. Então, isso vai acontecendo. O cara entende, não, o serviço lá eu sei que é bom. E às vezes, o que a gente sempre fala, meu irmão, nosso produto, a gente vende o produto, acho que você não vai encontrar nenhum registro nosso, nem palestra, nem podcast, nem nada, dizendo que o nosso produto é o melhor. Você não vai ouvir. Se você achar, meu amigo, eu crio um voucher aqui para você agora. Não vai encontrar. Porque a gente não vende que a gente tem o melhor produto. Mas você vai ver muitas vezes a gente falando do nosso serviço. Por quê? Porque o nosso negócio está muito mais atrelado a serviço do que produto. A gente melhora o produto, desenvolve o produto? Claro, velho, claro. Com certeza. Tanto é que hoje, na marca Em Nome da Pizza, que é a pizzaria que a gente montou, essa eu já bato no peito. Essa eu já digo. Aqui a gente montou um produto sinistro. Esse produto aqui, eu bato no peito e sei que é um produto bom. A gente não fala isso do Asilados. A gente tem um sanduíche que, hoje, quando eu vou lá, eu até acho mais gostoso do que antes. Talvez pelo fato de não ter mais acessível, né? De ficar sem comer e aí valorizar aquele lance mesmo da terra, porque é um sanduíche que tem uma característica muito regional. Entendi. Que abraça até a memória afetiva, assim, né? Eu digo, cara, esse sanduíche é bom mesmo. E aí, assim, durante um tempo, inclusive, a gente meio que naquela não, bicho, envergonhado, não, nosso sanduíche é de, pô, as hamburguerias tudo aí bombando, e o nosso sanduíche é um sanduíche do pão árabe. Coitadinho, né? Isso aqui não vira, não. Só que hoje a gente começa a ter uma outra perspectiva, porque hoje a gente recebe muita gente de fora. Seja pelos eventos que tem turísticos em Fortaleza, ou seja por pessoas, donos de restaurantes que vão visitar a nossa operação. A gente recebe muita gente, cara, muita. E, bicho, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que piram no nosso produto. Esse, meu irmão, por quê? Porque não tem nos outros lugares, igual tem lá em Fortaleza, em toda esquina tem, né? Aí a gente começa a considerar, cara, isso aqui pode ser um negócio legal. Lógico, como a gente trabalha com logística, com serviço, não consideramos a operação mais simples, né? Hoje em dia a gente tenta fazer algo mais minimalista e menos complexo, para poder ser mais rápido, para poder entregar um serviço mais escalável também. E o Asilados, pra gente hoje, ele ainda precisa desenvolver talvez alguma coisa na esteira de produção, nas máquinas, para que a gente sinta-se mais confortável em relação a isso. Porque sai rápido? Sai. Mas, cara, essa velocidade ela tá muito mais atrelada à cultura do que à operação em si. Entendeu? Por isso que eu te falo de novo. Para mim, o papo é muito sobre mentalidade. Tem um ponto aí que tu matou já, mas eu queria reforçar para quem tá ouvindo, porque tem muito dono de estabelecimento que ainda acredita ou defende que basta ter o melhor produto da cidade, seja lá qual for, se é pizza, se é hambúrguer, se é cachorro-quente, se é sushi, churros, mas ele tem que ter o melhor produto. E a clareza que tu demonstrou agora na cabeça de vocês, para com vocês, de que vocês sabem que vocês não têm o melhor produto e tá tudo bem, mas vocês têm a melhor experiência, talvez não, a melhor velocidade do que qualquer outro. Sim. E vocês compraram justamente essa causa. Exatamente. Exatamente. E eu te falo mais. Eu sei que hoje a gente vive um mundo digital onde tá muito fácil você falar um monte de coisa, isso até que se prove o contrário ser uma verdade, né? E eu sei que tem muita gente que gosta de dizer que sou o melhor, sou o maior. Cara, a gente nem acredita nisso. Né? Isso não faz parte da nossa índole, né? Do nosso jeito. Somos o melhor, somos o maior. Apesar de ter sido numericamente, né? No iFood, já tivemos esse dado de que fomos a operação, essa loja 24 horas que fazia o maior volume de pedido no Brasil inteiro, como ponto único. Já fomos isso. Mas, cara, a real é que, assim, o nosso negócio, ele não tem a ver com ser
o maior, o melhor. O nosso negócio, falando aqui de delivery, né? Ele tem a ver com confiança. Cara, se tu consegue entregar em 45 minutos, se o teu limite é 45, é 60 minutos, entregue nos 60, velho. Se você prometeu, entregue a sua promessa. O problema é tu dizer que entrega em 60 e entregar em 61. Aí tu tá ferrado. Aí tu já não entrega. Aí o 61 já não vira já mais... Não, o cara foi por 1 minuto. Não, já tá atrasado. Já não chegou. Inclusive, já pode até ter um cancelamento. Então, assim, se tu consegue prometer que entrega em 60 e chega em 55, tá massa, tu já surpreendeu. Não precisa ser o melhor, tu precisa cumprir o que tu fala. Ser honesto contigo, com a tua operação. Como eu falei, o que é o mais rápido pra gente? O mais rápido é o mais rápido que eu puder. Tem dias que o mais rápido que eu posso vai ser 10 minutos. Tem dias que o mais rápido que eu posso vai ser 14. Tem dias que o mais rápido que eu posso vai ser 1 minuto e meio. Então, que nesse dia seja 1 minuto e meio. Não seja 10. Porque não dá pra ser 1,5? Por que vai ser 10 se pode ser 1,5? Entendeu? Perfeito. Agora, como que são 150 colaboradores para mais? Como que você... Agora vamos entrar em cultura. Como que... Eu sei que o Erivaldo, né? Uhum. Erivaldo é o fundador e saiu dele essa cultura. Então ele te convenceu como par e aí vocês foram tendo novos colaboradores. Isso. Até aí tá fácil. Isso. Agora 150, meu amigo. Como é que vocês mantêm isso ainda hoje? Deve estar cheio de placa nas paredes. Como é que é isso? Tá. Reuniões diárias, semanais, cara, métricas então, de acompanhamento. Isso, tudo isso aí que você tá falando, isso rola. Hoje rola esse mundo corporativo. De ter a plaquinha, de ter um processo de boas-vindas do colaborador, um processo seletivo, onde ele é apresentado à empresa, aos valores da empresa. Os valores são expostos, inclusive porque fica fácil, fica menos difícil, a gestão e até o desligamento, quando está claro quais são os valores da empresa. Como eu te falei, os valores estão tão enraizados, a cultura está tão enraizada, que às vezes nem é a gente que desliga o colaborador, é a própria equipe que desliga. Se chega um cara lá, com a passada lenta, ele não fica. Das duas, uma. Se ele chega aqui, ele é médio. Ou ele vai se adequar ao ritmo, ou ele vai ser ejetado. Por quê? Porque os caras que estão lá, que são frenéticos, eles não vão aguentar ter um cara que é a passada lenta do lado deles. Já vão se sentir injustiçados, já vão dizer que o negócio ali não pode, que esse cara não tem condições, enquanto um entrega 10, o outro entrega 2. Fazendo a mesma coisa. Então, assim, só que isso não é do nada. Isso não é a placa que faz. A placa, ela vem para fortalecer, né? Ela vem para relembrar, para tornar visível, para ficar na mente, os treinamentos contínuos, as reuniões, tudo isso. Mas isso nasceu de uma mão na massa, um bucho no balcão lá, uma barriga suando, uma intenção. Aí, lógico, hoje, aí o que é que acontece? Aí a gente vai aprendendo. Porque a gente começou também como dono de restaurante. Hoje a gente vem tentando ser empresário do segmento de alimentação. Tem uma distância gigante aí entre o cara ser dono de restaurante e atrás a gente ainda bota, com todo respeito, o bodegueiro, né? Que é como a negada fala, o bodegueiro, aí o cara vira dono de restaurante, aí depois o cara vira empresário. Esse caminho aqui para ser empresário, aí você vai adquirindo um novo vocabulário, novas possibilidades, novas ferramentas para te ajudar, inclusive, a administrar, a manter, a evoluir essa cultura, esses processos. Por exemplo, a criação dos indicadores. Então, os indicadores, que aí onde está? O indicador ele não está só para ter um número legal para botar num painel, na tela de uma TV aqui e pronto, a gente fica olhando. Não, cara, o indicador, se for realmente para indicar alguma dor ou necessidade do nosso negócio, ele impacta diretamente a remuneração variável dos gestores. Então, assim, hoje nós temos indicador de nível de serviço, a nota da loja, ela computa para o resultado financeiro da variável dos gerentes. Legal. E aí ele tem, obviamente, que levar aquilo para o time, porque ele não consegue uma nota boa sozinho. É um trabalho coletivo. A
A vigilância, né? Todos os checklists da loja, eles também computam. A gente tem uma auditoria para ver como é que está a loja, como é que estão as lojas. Então, tudo isso tem uma pontuação, tem uma nota mínima aceitável para que aperte o gatilho da variável. CMV é o que pesa mais. CMV é a mais importante. Então, o CMV ele tem uma meta expressiva ali, um percentual que é como se fosse uma gamificação mesmo, essa remuneração variável. Então, tudo isso vai compondo... Essa remuneração variável fica a nível de gerente. Fica a nível de gerente, e aí, porque assim, isso pra gente é algo novo, é algo que a gente está aprendendo e que está virando cultura. Então, a gente começou com os gestores, a gente tem um trabalho muito forte hoje, muito forte mesmo, de capacitação nessa camada de liderança de loja. Boa. E aí a ideia é que a gente comece agora a descer. Legal. Entendeu? Porque eles precisam, inclusive isso para tudo, para a democratização dos dados e tudo. Então, hoje nós temos gestores de loja, gerente operacional. Isso aqui pode até ser uma coisa, caramba, isso acontece. Cara, a gente tem gerente de loja hoje que, meu irmão, tem um nível de Power BI, assim, de acesso e gestão sobre o banco de dados de coisas que eu ainda nem consegui fazer e o cara já me apresentou feito. Um gerente de operação. Um gerente que está na loja, soltando pedido, fazendo expedição. Mas por quê? Porque a gente vem capacitando essa turma. Então, toda quinta-feira, a gente tem... Toda quinta. Hoje, eu tô perdendo. Eu tô furando essa reunião. Olha toda só. quinta-tarde. A galera, os gestores de todas as lojas se reúnem lá no escritório presencial. Eu participo online. Para poder cada um apresentar o resultado da sua loja. E já tem quais são os indicadores que eles apresentam. Custo de compra, eficiência do despacho. Então, a gente tem uma tela que cada loja opera com essa tela. Isso aí é ferramenta, né? Sim. Antes disso, já vem a obsessão pelo tempo, né? Pela velocidade. Só que aí tem uma tela que ajuda. Eu tô vendo quanto é que é o tempo de despacho da loja. Sim. Eu sei que a minha... Aí eu recebo isso aqui, inclusive, todo dia por WhatsApp. Todo Legal. dia, 7 horas da manhã, eu recebo uma mensagem com o tempo de despacho de cada loja. Loja tal teve um tempo médio de despacho de 14 minutos. Tempo médio de despacho, 11 minutos. E eles apresentam isso também na reunião. Venda, ticket médio, TC... Cara, assim, é bonito de ver uma reunião de gestores. E aí, te digo, vai perguntar se esses caras têm faculdade, se tem, às vezes, até o superior completo, segundo grau. Às vezes nem tem. Mas foi uma capacitação, tem sido uma capacitação tão grande que a gente tem feito de formação desses caras para negócio, que é absurdo. Aí vem um monte de coisas que dá subsídio para eles, para plaquinha da parede, para o indicador, só que isso tudo tá amarrado. E, obviamente, acontece na ponta. Porque não é, meu irmão, o que a gente vê muito? A gente vai numa palestra e a gente mostra tudo isso. Sim. Bicho, porque entre eu te falar para quem tá assistindo a gente, e a pessoa que tá ouvindo fazer, tem uma distância gigante, cara. Eu ia perguntar agora. Aí o que acontece? A gente mostra essas plaquinhas que a gente tem. Nessas horas que a gente mostra coisa que a gente coloca na loja, a gente só vê o celularzinho batendo foto, né? Legal, cara, bata mesmo, velho. Estude, tenha referência, mas faça o seu. Sim. E quando eu digo faça o seu, não é porque não pode usar o mesmo que a gente tá fazendo. Não, é porque isso não vai ser de verdade, cara. A nossa missão é a nossa missão. Os nossos valores são os nossos valores. Às vezes o teu negócio não tem a mesma missão e os mesmos valores que a gente. Então, assim, não adianta. E se tu pegar uma plaquinha dessa, um quadrinho desse, colocar na tua loja, o teu colaborador vai saber que aquilo não é tu. Sim. Por isso que eu te falei, eu falo a missão da gente, eu não preciso olhar em lugar nenhum. Por quê? Porque eu sei qual é a nossa missão de verdade. Cara, eu sei qual é a missão da minha agência de publicidade que eu tinha. O nome da agência é Burburim, ser uma agência de dar o que falar. Tô lendo em lugar nenhum. O nome da empresa já estava atrelado à missão, Burburim. Ser uma agência de dar o que falar. Era uma agência de guerrilha, de marketing de guerrilha, de tirar leite de pedra, de fazer o que ninguém fez, que todo mundo acha que não dá, pois nós vamos fazer. Então, na minha visão, falando de cultura, porque isso tem a ver com cultura. Com certeza. Tem a ver com verdade, tem a ver com propósito, tem a ver com promessa, tem a ver com aquilo que eu sei que eu vou fazer e que eu vou lutar para entregar. Nível de serviço, respeito, tem a ver com respeito, cara. Isso tudo tem a ver com pós-venda. O pós-venda aqui, quantos clientes que eu atendo vão lá, os caras vão, fazem o pedido do iFood, ao invés de ir no chat do iFood, vai dizer que teve um problema, ele vai lá no direct do Instagram.
E aí eu vou fazer o quê? Se o cara foi lá, eu vou atender lá. Acolho, vejo, pergunto o que aconteceu de fato, até para entender se realmente tem algum gargalo na operação que a gente precisa resolver. Pego, acolho, estorno quando tem que estornar, estorno o valor. Pega um cliente, tem 33 pedidos, eu sei que esse cara, ele não tá aqui para ser o mala, porque a gente sabe que tem cliente mala, oportunista. Mas, cara, a gente vai aprendendo a discernir e vai usando ferramentas quando tem, quando pode. No nosso caso, a gente tem um CRM. Então eu puxo lá, eu bato, vejo quem é o cliente. Eu digo, não, eu não vou ficar me indispondo com um cliente desse aqui. Tu é doido, me dá teu Pix aí que eu vou te devolver, peço desculpa. E depois eu ainda crio um voucher para ele ter uma experiência de novo na nossa plataforma. Então assim, e se o problema for mais bizarro ainda, quem vai ligar é o Pedro. Não sou eu não, é o Pedro, porque tem um organogramazinho, essa parte é dele. Se ele não puder ligar, eu ligo. Legal. Eu ligo, já liguei inúmeras vezes, mas quem liga é a gente. Aí, ou seja... Aí tu tá falando assim, cara, peraí. Tu tá falando de uma empresa de 17 anos que fatura 20 milhões, que faz 20 mil pedidos no mês, e o dono liga para um cliente por causa de um pedido de 50 conto, 60? Talvez por isso que a gente tenha chegado e seja como a gente é, porque realmente o nível de serviço e o respeito e o dar a cara a tapa quando acontece o problema faz com que a gente seja assim. Porque podia mandar um gerente ligar. Não, mas quem vai ligar sou eu. Porque eu sei que se eu ligar, eu vou me constranger e eu não vou deixar isso acontecer de novo. Vou fazer de tudo para que isso não aconteça de novo. Porque eu não quero ter que ligar de novo. Como já acontece, viu? Tô falando aqui, tem cliente, cara, que é o que a gente fala assim às vezes. Meu irmão, esse bicho é mão de carniça. Se ele levantar a mão, o urubu vem e come. Só pode. O cara pega no negócio dá errado, velho. É desse jeito. É desse jeito. Eu às vezes tenho também. Quando eu chego lá na loja, vou no totem e não tá funcionando. Chego na loja, a música não tá tocando. Eu digo, pô, aí onde tá de novo? Cara, tu chama, vem meu amigo, o que você não entendeu? Tem um processo, tem uma playlist, tem um som. É contínuo, velho. Não adianta eu ficar falando aqui só do que é bonito. Sim. É a realidade. Ah, assim, meu irmão, às vezes, eu tô pra fazer uma camisa, a gente enxuga gelo. Cara. Como é que faz com gestão de pessoas? Se eu soubesse qual é a forma, eu tô enxugando aqui gelo todo dia. Se a gente faz isso toda quinta-feira, se reúne com a equipe, e ainda tem problema, imagine se não fizesse. Sim. Se a gente lê tantos dados, tantos indicadores, tem tanto acompanhamento, e ainda assim luta para ter um resultado lucrativo, imagina se não fizesse. Então, bicho, assim, às vezes eu fico impressionado com quem olha pro nosso setor e, vou pegar uma franquiazinha, vou botar um gerente, um primo, não sei o que, para trabalhar e vai dar certo. Vai pensando que vai dar. Aí vai entrar para a estatística que você trouxe logo no começo. Sim. Porque é essa relação. Outra pergunta. Frete grátis. Como é que funciona essa questão? Como é que o mercado lá do Nordeste, até curiosidade mesmo, até comparando o Nordeste com o Sul do Brasil, mas como é que é isso lá? Assim? Vocês dão frete grátis? Vocês não Cara, sexta-noite caindo um cacau de chuva, vocês estão dando frete grátis. Segunda de tarde, que não tem demanda nenhuma, aí vocês estão cobrando frete. Como é que é isso? Infelizmente, nesse ponto, lá a gente tá pior do que aqui. É mesmo? Aqui eu ainda vejo sendo cobrado muito mais do que lá. Tá. Lá, essa hoje, de fato, é a principal alavanca, né? Em relação ao iFood. Essa é a principal alavanca de trazer ou não pedido. E é uma porcaria, velho. E principalmente pra gente que vende serviço. Porque foi criado uma cultura e o cliente se acostumou com esse negócio que tem que ser de graça, velho. Tem a tal da lista do frete grátis. Meu irmão, cara, isso daí é um negócio muito, muito ruim pro mercado como um todo. Na verdade, todos esses mecanismos, inclusive o que a gente vai viver agora nos próximos meses, aí, anos, eu tenho uma visão que isso vai, igual foi o efeito compra coletiva lá atrás. Uhum. Isso, num primeiro momento, isso vai ser danoso. Por quê? Porque vão injetar muito dinheiro no mercado para aquisição, cupom, só a mamata, né? É como a gente fala, mamatinha, cliente que só quer garapa. E depois, para tirar essa garapa? Aí essa conta quem vai pagar? Que é como aconteceu. Sim. E a gente vive hoje isso. Se a gente quiser ter o cliente, a gente tem que alimentar a garapinha dele, né? Bicho, isso não é sustentável. Nós temos tido inúmeras conversas
com a alta diretoria do iFood mesmo, né? Porque a gente tem uma relação de parceiros, de tentar construir até o próprio Mundo R também, nesse lugar meio que de vereadorzão aí. Eu gosto de usar esses termos aí, porque envolve política, o cara já entra numa confusão, né? Às vezes, mas não deixa de ser, no sentido bom da política mesmo. Sim. No sentido de estar ali como um representante de um grupo. Sim, Né? sim. Então a gente tem discutido muito, cara, sobre essas práticas que não são sustentáveis. E hoje lá, te falo, tá muito pior do que aqui. Muito pior. Frete grátis. Frete. A gente tenta cobrar. Inclusive, a gente tem, até nessas reuniões de metas, né, de orçamento, a gente trabalha com orçamento. Cada gestor, isso pode até ser um negócio absurdo ou que o dono de restaurante que está ouvindo a gente não consiga conceber. Mas os nossos gestores, eles têm acesso, eles sabem quanto é que é o lucro da empresa. Tá. Eles sabem, a última linha. Eles trabalham em prol da última linha. Então a gente tem orçamento que ele é acompanhado semanalmente. Lógico, ele não tem poder sobre todas as linhas. Sim. Ele não tem poder sobre o aluguel, né, do Claro, ponto, claro. enfim. Mas ele tem as principais linhas que eles são cobrados, né? CMV, mão de obra, diarista, os apoios, as taxas grátis que eles dão, porque isso aí é dinheiro. Entendi. Então, a gente estabelece quantas taxas grátis ele pode fazer. Porque aí também, aí quando tu falou, cara, vocês têm uma pessoa que faz a gestão, porque hoje, quem trabalha com o aplicativo, ele tem que ter uma gestão dinâmica. Não vou dizer que tem que ter não, porque o tem que ter sempre é um negócio muito pesado, né? Sim, Quando você sim. fala tem que ter, rapaz, mas se você não tiver, você não está operando dentro da dinâmica do negócio. Uhum. Porque na hora que começa a operação, o que é muito comum que eu vejo nas consultorias, né? Sim. Tu chega lá, tu tem um restaurante que opera lá na plataforma e o cara, ele configurou um negócio que tá ali escrito na pedra. O tempo, a taxa, tudo. Aí às vezes tu chega na operação, no começo da operação do cara, 5 horas da tarde, tá com 3 motoqueiros lá parado. E o tempo dele 45 minutos. E cobrando taxa e não sei o que, então eu digo, meu irmão, baixa esse tempo, meu amigo. Tu chegou aqui, tu tá com 3 motoqueiros, tá aqui parado, não se incomoda em ver 3 caras parados. Digo, baixa o tempo, não precisa nem às vezes tirar a taxa, baixa o tempo. Bota 15 minutos. Como assim 15 minutos? Bota 15 minutos. Quando sair os 3 motoboys, tu sobe o tempo. Claro. Aí acontece. Aí o cara vê, porra, caiu o pedido. Isso caiu. Agora tu sobe o tempo. Aí eu vou ter que ficar subindo e baixando. Vai. E quando engargar lá, você diminui o raio. Aí aumenta a taxa. E como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso. Tem. A gente grava conteúdo sobre exatamente isso, porque tem muito dono de estabelecimento que bota no piloto automático e deixa. Cara, ó, no Réveillon é o dia que a gente mais vende. O dia do ano que a gente mais vende é o Réveillon. E é o dia todo, velho. É o dia ali, o 31, já começa o movimento. Eu não sei qual é a parada não, meu irmão. Acho que a galera se preparando pra festa e já não quer mais cozinhar e já vai pedindo e vai. E aí quando dá meia-noite, parece que os pirulás, as coisas que comeram, já começa, vai na loja, pede na loja, é em todo canto, é delivery e salão. O salão, tem dias, já teve dias de eu ir pra operação no dia da virada, de eu sair da loja, meu irmão, 8h30, 9 horas da manhã, ainda tá com movimento, velho. Já do outro dia, entendeu? Já virou. Sim. Já virou e a galera vai chegando de sair 8 horas da manhã e chegando gente, cara. Caramba. Aí o que aconteceu esse ano? Eu tava aqui. Sim. Aqui, passei a virada ali pelo Campeche, aí terminou cedo e tal, fui pra casa. Cara, a pancadaria foi tão grande, ó, que esse gerente dessa loja, e é porque veio o time todo, e esse gerente dessa loja é bom, meu irmão. Ele não tinha, ele tava tão no foguete, que ele não conseguia nem se mexer pra abrir um iFood, cara. Tava eu e outro parceiro nosso, que trabalha na nossa equipe, eu na minha casa e ele da casa dele. 2 caras trabalhando só fazendo gestão de tempo e taxa. Porque ele não dava conta. Chegou uma hora que eu vi, porque aí a gente tem outra tela também que a gente usa de apoio, Sim. que é a tela onde eu vejo todas as lojas, quanto tem de pedido de cada loja, quanto é que tá o tempo de cada loja, né? Por exemplo, eu vejo, a loja 24 horas. Tem 50 pedidos que chegaram a 5 minutos, tem 20 pedidos que estão com 10 minutos dentro da loja
E tem 30 pedidos que já estão acima de 15 minutos. Aí esse já fica vermelhão. Fica um blocozão vermelho. Cara, chegou uma hora que eu acho que deu acho que foi uns 60. Já acima que não foi despachado. Aí, meu irmão, aí tem hora, porque a gente vai tentando controlar. Aumenta. Teve uma hora que eu botei a taxa, velho, sem brincadeira, eu acho que eu botei uns R$29 de taxa. E vendi igual. E a galera pagando. Aí chega uma hora que chega realmente, não tenho mais o que fazer, fecha a loja. Esse dia, meu irmão, a gente precisou mais ou menos de 1 hora para restabelecer. E aí, o John, pode abrir a loja. Pode abrir a loja de novo. Então, assim... E o cara tava tão, assim, tão agarrado lá com tudo. Porque, assim, eu tava ainda em casa, no sofá, de boa. Os passarinhos, os macaquinhos lá de casa, lá, tudo aqui. Na boa, Rio Tavares. Você conseguiu ajudar eles daqui. Aí tu imagina o cara lá, o pau comendo, chapa, gritando, quintura, gente, cliente reclamando, a confusão lá. Imagina. Como é que não tava a vida do cara, velho? Então, assim, esse trabalho, isso é um dos pontos que eu penso também. A gente já pensou em ter uma estrutura de oráculo, de, sei lá, de ter uma estrutura externa. Já tivemos um dia, mas essa pessoa não tá mais conosco, porque ele fazia isso. Ele controlava tudo do ambiente dele. Remoto. Tudo remoto. Sim. Ele sabia tudo, quanto é que tava o tempo, quanto é que tava a taxa, quantos motoqueiros tinha em cada loja. Aí era o contra. Só que esse bicho, ele é irmão do Arivaldo. E ele também tem os mesmos toques ele tem. Tinha vezes que ele desligava a loja antes do gerente querer que desligasse. Aí, pô, Felipe, como é que tu tira a loja do aço? Não, eu tirei porque você ia se enrolar daqui a 2 pedidos. É esse nível de doideira, cara, lá. Sim. É cultural. Legal. A preocupação. Só que hoje a gente tem muito mais ferramentas e dados para poder tomar essas decisões. E aí, dando frete grátis, vocês colocam, embutem de alguma forma no preço do produto? Cara, a gente tenta. Só que aí, a precificação, né, quando a gente... Tem várias teses sobre ficha técnica, né? Coloca embalagem, não coloca embalagem, coloca o frete dentro, coloca... Irmão, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar uma câmera dessa aí dentro da sua ficha técnica. O cliente vai pagar? Entendeu? Tem que ver. Ah, não, o correto é eu botar a taxa. Tá bom. Quanto é que vai ficar o teu preço do sanduíche com o preço que o mercado tá cobrando no sanduíche? Então, assim, inclusive, nem tudo que é repassado pra gente, até a nível de inflação, a gente consegue repassar. Às vezes a gente segura um produto com uma margem péssima, porque tá numa alta, do filé mignon tá numa alta absurda, não sei o que, teve alta, final do ano sempre tem, e aí eu vou espanar esse produto aqui, e daqui a um pouco de tempo, 2 meses, vai voltar, e aí eu vou baixar o preço de novo. Irmão, a gente tenta muito mais segurar, esconder essa venda, dificultar essa venda, do que ficar fazendo esse elástico no cardápio, principalmente quando a gente fala do cardápio do salão, né? Sim. Que aí é um cardápio que já demanda impressão, não sei o quê. Mas, assim, devagarinho a gente vai tentando botar algumas gordurinhas dentro do... As embalagens a gente já coloca tudo, né? Já é tudo já dentro de ficha técnica. Mas a taxa a gente não consegue botar tudo ainda não. Legal. Cara... Ainda mais porque não tem rota. Porque quando tu faz rota, tu dilui 3. Sim, sim. Né? Entendi. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial? E aí eu queria finalizar com o Mundo R. Boa. Como que o Asilados tem utilizado a inteligência artificial hoje, assim, em linhas gerais? Cara, antes da inteligência artificial, eu vou falar sobre dados. Boa. E antes de dados, eu vou falar sobre mentalidade. Boa. Tudo começa com a mentalidade. A tecnologia mais primitiva somos nós. Você quer saber quantos clientes passaram na tua loja? Tu não precisa de sistema de nada. Se tu quiser um papel e uma caneta, tu faz no palitinho em conta. Tem como você fazer. Mas você faz? Então, se você não faz o básico, não adianta estar falando de inteligência artificial. E outra coisa. Eu sei que é o tema do hype, do burburinho, e é uma coisa que depois daquela palestra ali, daquela que a gente fez aqui, né, no evento, eu já vou botar na minha... Já botei! Minha palestra vai começar com um slide assim, ó. Todo o conteúdo dessa palestra se autodestruirá nas próximas 24 horas.
Porque tudo que eu falar aqui sobre IA, talvez amanhã, talvez no dia que esse episódio for pro ar, já mudou. Tá desse jeito, cara, o nível de velocidade. Por isso que talvez seja mais interessante falar de mentalidade, de uso de dados, do que de IA propriamente dito, apesar da gente usar. Por quê? Porque realmente as coisas estão mudando muito rápido, muito rápido, muito rápido. E tem uma coisa que eu acho bem interessante que eu escutei do amigo meu, que ele disse assim, cara, ela fala de IA, mas se a IA for treinada por um cara burro? Vai ficar uma IA burra? Não? Porque muito do que ela faz hoje, do que ela entrega, é a partir da paciência, do treinamento, da aprendizagem. Tem coisas que não somos nós que imputamos nessas grandes plataformas que tem aí, né? Que eles vão nos acervos, na literatura e tal. Já tem um monte de coisa que já ajuda. Se tu quiser fazer um plano de negócio hoje lá e colocar, ela vai te mostrar o passo a passo de como fazer um plano de negócio. Óbvio, quanto mais você interagir e mais consciência você tiver sobre o tema, mais aquilo vai ficar robusto e refinado. Uhum. Então, assim, da mesma forma o que eu tenho hoje que eu posso utilizar a IA no meu negócio? Onde é que eu aplico isso na prática? Hoje, nós vivemos um momento muito importante, né? Até é legal isso aqui falar. No começo, pegando o gancho do Erivaldo, do Jorge, Erivaldo chegou com uma mentalidade muito forte de serviço e eu cheguei com uma mentalidade muito forte de marketing. Comunicação, criatividade, tal. Beleza, a gente cresceu focado nisso. Serviço e marketing, serviço e marketing. Hoje a gente vive uma outra era. Aí depois veio a era da gente entender que era logística, e hoje dados. Dados, muitos dados. Inclusive, assim, a gente tem uma estrutura de dados hoje que quando pergunta qual o sistema que tu usa, é o de menos. O sistema que eu mais uso hoje chama-se banco de dados. É o meu banco de dados. Por quê? Porque o sistema que eu uso hoje, talvez ele não seja, ou qualquer outro, não seja capaz de acompanhar a especificidade dos relatórios ou das perguntas, das questões que eu precise. Uhum. Mas o meu banco de dados tem lá todos os meus dados, o meu histórico comportamento. Então hoje, tudo isso que eu te falei, a gente tem uma ferramenta que vê o tempo de despacho, ferramenta que usa a roteirização. Tudo isso, cara, são coisas que a gente desenvolve a partir do nosso banco de dados. As automações que eu recebo diariamente. Quanto é que cada loja vendeu? Todo dia. Tudo porque eu acesso o banco, crio ali um robozinho que vai lá, pega as informações, vai lá no iFood também, pega as informações e traz para cá, pro WhatsApp. Sim. Então, a gente usa muito dados. Só que isso tem que estar na cabeça do camarada, o que é que eu vou fazer com os dados. Sobre IA, coisas práticas que a gente faz hoje. Por exemplo, como a gente cresceu com uma marca, com uma persona muito bem regional, né? Conversa em primeira pessoa, tem toda uma história e um histórico do Asilados. Aí tu imagina, acho que foram mais de quase 40 mil avaliações positivas comentadas, 5 estrelas comentadas no iFood no ano passado. E todas, assim, o objetivo é responder todas. A gente responde todas as avaliações, tenta, né? Como é que responde? 40 mil, com a persona, com o linguajar específico do Asilados. E agora com o linguajar específico da Em Nome da Pizza, porque é outra marca, outra linguagem. Vai ter que botar umas 10 pessoas a responder. Aí o que é que acontecia? Ficava nas minhas costas. E o que é que acontecia com as minhas costas? Não aguenta não, pai. Aí não respondia. Fica um monte sem responder. No dia que tá de boa, aquele que eu vou entrar, respondo umas 15 e tchau. Quando vier de novo, responde mais um bocado. As negativas não. As negativas tem uma equipe que vai lá toda hora para tratar. Mas as positivas, que também são importantes. Por quê? Porque a positiva, ela também tá servindo ali de vitrine para o usuário que vai ver as tuas avaliações. Então elas são importantes. Às vezes com a avaliação positiva que tá lá, eu tenho a oportunidade de vender um outro produto. O cara comprou um produto e avaliou e comentou e eu faço um comentário já apontando para outro. Para quem chegar lá, de repente talvez já, opa, esse produto aqui, ele falou do outro. Então a gente responde. O que aconteceu? Eu dessas vezes que eu entrava e respondia várias, eu quero saber o que eu vou fazer. Eu peguei, comecei a documentar. Qual era o comentário e qual era a minha resposta. Qual era o comentário e qual era a minha resposta. Tá. Fiquei fazendo isso durante mais de 10 dias. ChatGPT. A priori nem no GPT. A priori eu tava respondendo no próprio iFood e salvando num documentozinho de Word. Boa. Um bloco de notas. Sim. Salvando o comentário e a minha resposta.
Aí depois eu fui no Gepeto. O Gepetão, mandei pra ele já tem, né, toda a persona da gente, ele sabe qual é a persona da marca, qual é o tom de voz da marca, já viu várias campanhas, então ele tem todo esse acervo já dentro dele. Aí eu peguei, criei o projeto específico, né, de avaliação. Aí eu falei, ó, tá aqui, ó, a partir de agora eu queria que você começasse a responder essas avaliações por nós. Por mim e tal, você já sabe como é que é a persona. Tá aqui, eu trouxe 10 exemplos pra você responder. Pra você entender como é que a gente responde. Aí mandei. Aí falei, pronto, agora eu quero que você rode uma simulação. A partir de agora você começa a responder. Aí comecei. E me dê 3 opções de resposta. Aí a gente definiu 3 tons, né? Um mais comédia, que é a pegada que a gente faz. Um mais ok e outro mais formalzinho de leve. Aí ele sempre manda as 3. Cara, mas foi de um nível, bicho. E aí fui colocando, ó, se vier o mesmo comentário 2 vezes seguidas, você nunca vai responder igual. Porque é uma coisa que a gente não gosta. Robótico, Ctrl-C, Ctrl-V. Que é o que eu vejo muito, às vezes. Sim. O cara tem já um Ctrl-C, Ctrl-V para as respostas. Nunca você vai responder igual. Sempre diferente, sempre diferente. Tenta usar o nome da pessoa e tal. Aí, bicho, foi criando o prompt, né? Uhum. Cara, aí o que é que acontece hoje? Hoje tem 2 pessoas, eu não faço mais, tem 2 pessoas que fazem isso. Copia do iFood. Pega do iFood, bota cola, ele responde, copia e cola. O próximo passo conseguimos fazer uma integração para responder direto? Talvez seja um próximo passo, já responder direto. Legal. Então, isso aí é uma coisa que, poxa, cara, deu pra gente mais escala, mais autonomia pra equipe, tirou um peso, não fica sem responder. Isso é um exemplo básico, né? Básico. Mas a gente usa, pra fazer entrevista, pra fazer questionário, provinhas com o operacional. Cara, simula aqui uma situação aqui, já sabe qual é a nossa ficha técnica, sabe como é que é a montagem do nosso produto, simula aqui uma provinha pro chapeiro. Aí vai, bicho. Aí, que legal. Além de, óbvio, várias outras coisas em relação aos próprios dados, né? Poxa, eu quero pegar... Eu pego meu relatório de vendas. Curva ABC, tenho aqui meus produtos melhores, tenho as margens, quero criar uma campanha tal. O que é que tu me sugere com esse produto aqui pro São João, agora, período junino? O que é que eu consigo fazer de campanha? E me faz uma projeção já, se eu vender 10 produtos dessa campanha por dia. Quanto é que eu vou lucrar? Não é nem quanto é que eu vou faturar. Eu já boto logo o lucro. Aí ele já me dá, eu vejo se faz sentido, né? Poxa, essa análise, faz sentido. Posso transformar isso aqui realmente numa ação e criar uma meta disso aqui. Então, assim, cara, a gente usa muito. E hoje, aí eu usava na minha conta, eu tenho uma conta paga, né, do GPT. Aí depois eu criei uma para o escritório. Só que essa do escritório... Aí foi devagarzinho, cara. Foi disseminando. Aí a galera foi vendo. Vixe, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Aí hoje já tem uma conta que já todo mundo lá acessa porque estamos democratizando isso, né? E principalmente os dados. Muito mais do que a IA. Que a IA, assim, tem várias coisas mais hypadas, né? Poxa, eu precisava fazer uma ação com um produto de guerrilha. E eu não tinha esse produto no cardápio. É um produto, um smash de frango, que ele ia com cheddar e ia com bacon. Uhum. Só que eu tinha que fazer uma versão dele de combate muito rápido, sem cheddar e sem bacon. Bem simples. Aí eu peguei a foto que já tinha produzida e pedi pra ele tirar o bacon e o cheddar. E aí ele mandou, cara, foto em alta, perfeita, velho. Que me atendeu super bem. Aí depois disso teve um brother que tava lá no curso lá com a gente. Ele criou uma loja todinha, me mandou mensagem. Cara, isso foi massa. Ele me mandou mensagem pedindo pra ensiná-lo a cadastrar no GPT e dizendo o que é que ele queria fazer. E quando eu mostrei as fotos pra ele, era isso que eu queria. Aí depois de uma semana, o bicho ficou doido, deve ter endoidado lá. Ele me mostrou, cara, isso aqui tá vendendo. Essa loja aqui foi 100% criada com inteligência artificial. O dentro logo, do iFood? Dentro do iFood. E já tá operando. Já tá vendendo. Porque ele tinha outra marca. Então ele pegou os produtos da marca que ele já tinha as fotos e fez essa... Porque o objetivo dele era também trazer para um custo mais baixo. Uhum. Ele pegou tudo isso, já embarcou aqui, meu irmão. Aí eu vi a galera no grupinho, que eu faço parte de um grupo desse curso. Aí a galera, velho, que fotógrafo massa, não sei o que. Lá depois eu passo os contatos. Ou seja, o cara tá utilizando, velho. O cara tá utilizando. Então tem essas aplicações do dia a dia, de foto, de anúncio, que usa mais em marketing. Mas, cara, eu ainda prefiro ser mais conservador em relação a isso, porque realmente isso aí é muito, muito hype, sabe? E beleza, a gente pode usar.
Mas eu vejo muito mais riqueza e oportunidade nos dados, na inteligência do que a gente tem de dados, porque aí a gente analisa comportamento, a gente analisa tendência, a gente analisa lucratividade, do que só, agora é a foto com Looney Tunes. Sabe, bicho? Isso aí eu acho que isso aí é muito raso e é só hype. É amanhã, depois da manhã é outra, depois da manhã é outra. Mas aí coisas práticas também. Por exemplo, estamos com um botzinho, não é nem um bot, eu chamo de superagente. Para Em Nome da Pizza. Uhum. É um agente conversacional. Hoje tu consegue fazer pedido na Em Nome da Pizza pelo WhatsApp, inclusive por áudio. Tu vai mandar um áudio para ela e ela vai te respondendo como se fosse uma pessoa. Então, a gente tá nesse nível lá. Aí, lógico, chega um momento que ela te manda o link do cardápio digital. Tu não quer acessar o cardápio digital, ela vai entender que tu tá querendo realmente fazer o pedido pelo Zap. Beleza, aí a gente colocou um output ali dentro dela, da configuração dessa agente, que ela aciona um ser humano. Que a gente tem uma central, né? Sim, 24 horas com seres humanos. Então, hoje a gente tá trabalhando nesse lance híbrido. Fazendo de tudo para não precisar usar o humano, para dar escala, mas se precisar, tem alguém lá para assumir a conversa. Então tu pode mandar áudio, tu pode mandar texto, pergunta do cardápio, o que tu quiser. E ela vai responder como se fosse realmente um humano. E aí, quando entender que tu tá querendo realmente fazer o pedido, se não for pelo cardápio digital, pelo link, aí vai chegar um humano lá e vai Ela completar. entrega a cerejinha do bolo pro humano. Entrega prontinho. O humano só finaliza. Perfeito. O próximo passo. Próximo passo é está maduro? Beleza. Então ela consegue já lançar no sistema? Já tem ferramenta que faz isso. Aqui, né? O NaturalBot, inclusive. Não tem problema nenhum dizer, porque é uma coisa que eu acho que talvez ajude a galera. O NaturalBot já faz isso muito bem. Então, assim, cara, acho que tem um monte de ferramenta. E vão surgir várias ferramentas legais. E eu acho que o objetivo é o Mundo R, já linkando. Boa. O Mundo R é esse ambiente. Mundo R, o que é o Mundo R? O Mundo R é uma rede social focada no nosso segmento da alimentação. É uma plataforma que hoje deve estar com quase 4 mil membros. Donos de restaurante? Dono de restaurante, fotógrafo que trabalha com comida, indústria. Tu tá lá também? Eu tô lá. Lá é o lugar que mais quer falar comigo. Se você for no Salve J, você vai ver um artista. Se você for no Mundo R, você vai ver um empreendedor de restaurante. Porque é o canal que eu mais uso para falar de restaurante. Foi tu que criou o Mundo R? Foi eu e um time de donos de restaurantes, sócios. Não sei se você conhece, mas o Robson Shiba, né? Sim. O Shiba foi um dos fundadores desse negócio com a gente lá na Help, porque lá atrás a gente montou a Help, a aceleradora de restaurantes. Sim. E a Help, que era uma empresa de serviço para restaurante, a gente rodou aí o Brasil, atendemos mais de 400 restaurantes no Brasil inteiro, em 4 anos prestando serviço, mas ela sempre nasceu com o intuito de ser uma empresa de tecnologia. E aí, quando foi naquele período chato de 2020, 2021, a gente virou a chave e entendeu que realmente era a hora da gente ir pro digital mesmo e virar uma empresa de conectar mais gente, né? Porque com a consultoria, 4 anos para atender 400. Olha o tamanho do nosso mercado, velho. Olha o tamanho do nosso mercado, 400 não é nada, cara. Não. E aí, por que a gente faz isso? Meu irmão, é porque o Mundo R, ele não é uma empresa de um cara que é de TI ou que é de marketing, que fez um startup. Não, bicho. Eu sou gente da gente. Se tiver que ir pra chapa, tiver que soltar entrega, eu vou soltar pedido, eu vou. Só que o que a gente percebeu? Cara, eu tô cansado de chegar nos cantos e todo mundo senta numa mesa pra reclamar. O setor tá ruim, não tem mão de obra, não tem o que. Enxugar gelo. Mas e aí, eu vou fazer o quê? Vou só reclamar? Vou só reclamar? Vou ser mais um? Não, vou fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos juntar. E aí a gente juntou só donos de restaurantes, o Shiba, o Armando, eu. Aí tinha uma galera que na época tinha um know-how muito grande no iFood, foram diretores no iFood, uma galera que conhece muita gente do mercado. A gente juntou um time para poder tentar criar um ambiente, uma plataforma onde a gente aproxime gente boa, conecte para que a gente cresça junto. Vocês, né, com certeza é um lugar para vocês estarem lá, para se comunicar, para produzir conteúdo, para a gente conectar pessoas com vocês, porque o grande objetivo da gente lá é o que eu e o Pedro a gente já faz muito, no analógico. De novo, a minha cabeça com tecnologia, ela funciona assim, cara. Tecnologia é ferramenta que ela vem para escalar aquilo que a gente já sabe ou já faz no analógico. Então, o que é que a gente já faz muito? A gente anda muito, a gente conhece muita gente. Se a gente passar aqui, né, mais 5 minutos, eu vou te falar de 5 contatinhos aqui. Tem uns 5 contatinhos para passar.
E 5 contatinhos que eu sei que precisam te conhecer. Aqui mesmo, na ilha. Já te perguntei, já foi para Fortaleza? Porque se for, a gente já pode testar lá. Então, assim, a gente conhece pessoas que a gente sabe que, pô, você tem solução para a dor daquele cara. Ganha, velho. Então, o Mundo R, ele tem um objetivo de ser um lugar, aí, obviamente, com tecnologia, porque tu imagina, eu consigo fazer isso talvez com meia dúzia de pessoas. Agora, no dia que o Mundo R tiver 100 mil pessoas, eu não vou conhecer todo mundo, mas a tecnologia, o algoritmo do Mundo R, ele vai ser treinado o suficiente para conseguir encontrar quem tem dor e quem tem solução e fazer um match. Cara, tem oportunidade entre vocês aqui. Legal. Se conversem, façam negócios. Hoje o Mundo R funciona em cima do WhatsApp? É tipo um grupo de WhatsApp? Não, hoje ele funciona em cima de uma plataforma chamada, tu entra lá, mundor.com.br, faz teu cadastro, e aí é gratuito. Legal. Vai ter, o que é que vai ter lá? São 3 pilares hoje. Conexão, imagina o LinkedIn. Tem nada de... A gente não fez nada de disruptivo. O LinkedIn, não já funciona? A galera não usa pro corporativo? Pronto. O Mundo R tem um quê de LinkedIn. Qual a diferença? Focado no nosso segmento. Focado no nosso segmento. Então, tu se conecta, manda mensagem, direct, posta, papá. Que legal. Tem outro pilar lá dentro que é o de cursos. Muito parecido com o Hotmart. Tu entra no Hotmart, tu vai ter curso de chat GPT, curso de pintar parede, curso de gravação, vai ter curso de tudo. Pronto. O que é que tem lá no Mundo R? Cursos focados no nosso segmento. A maioria gratuito. O grande objetivo é a acessibilidade. É uma plataforma, uma comunidade que tem o objetivo de alcançar principalmente o pequeno. Vai ter os grandes? Vai. Mas o objetivo é quem não tem. Justamente, por que vocês fazem isso? Justamente para poder dar alcance para o cara que não tem a possibilidade de ir lá para Fortaleza para conhecer a Operação do Asilados, que está convidado. Quem quiser ir, só mandar uma mensagem, pode ir. Então, o Mundo R, ele é esse lugar de juntar. Então, tem a parte de conexão social, a parte de conteúdo, cursos, e a parte de conteúdo, cara, no sentido de informação. Todo dia, bicho, deve sair uns 5 artigos, 6 artigos lá, diversos. Desde receita à fusão da empresa que comprou o gigantão lá, não sei das contas. Só que tudo focado no nosso segmento. Hoje eu me alimento de notícias através do Mundo R. O time lá é bom pra caramba. Não é tu que escreve? Não. Tem uma galera no Mundo R? Tem um time muito bom. Que legal, cara. No começo eu validava, né? Sim. Só que aí imagina, a quantidade de matéria que eles produzem, aí eu já peguei, já confiei. Então hoje em dia, eu sou impactado como um usuário normal. Vejo a publicação de caraca, aí às vezes eu mando pro Pedro. Ei, bicho, tu tava sabendo que a indústria lançou esse produto aqui, meu irmão? Tava sabendo, não. E eu vejo no Mundo R. Então, cara, é um lugar muito legal, que é justamente o nosso esforço. É uma startup, é um negócio que é minúsculo perante o tamanho do nosso mercado. Às vezes eu converso com alguém de uma software house e tal, o cara, pô, vocês têm 4 mil clientes, ou 4 mil usuários, é muito. Eu não acho. Por quê? Porque eu sei que o nosso mercado é de milhões de pessoas. Então, o Mundo R é isso aí. Todo mundo que está aqui está convidado. E aí é onde eu falo, lá dentro, aquela pesquisa que eu linkei no começo, né, que eu falei, cara, tem uma pesquisa que fala que 100% das pessoas não fizeram plano de negócio. Sim. Lá dentro nós temos uma ferramenta chamada AIR, Avaliação Inteligente de Restaurante. É gratuito, você tem lá 33 perguntas que vão te dar um diagnóstico. Depois de 6 minutinhos tu recebe um diagnósticozinho baseado em força de vendas, finanças, planejamento, operação e delivery. Tu recebe lá direitinho como é que tá a tua performance, tu pode fazer várias vezes. E o legal é que assim, só o fato de tu responder as perguntas, eu digo com certeza, vai te chamar a atenção para tu dizer assim, caraca, eu não sei nem o que é isso. Que legal. Ou então assim, meu irmão, eu não faço isso. E tu vai receber a nota, vai receber o diagnóstico. Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito, muito rica. Eu respondo de quando em quando. Eu respondo às vezes com a ótica de asilados, às vezes eu respondo com a ótica de nome da pizza e aí eu vejo que, pô, cara, eu faço isso aqui já virou ritual no Asilados. Mas na Em Nome da Pizza, não. Na Em Nome da Pizza eu ainda não tenho essas rotinas. E vejo que a minha nota na Em Nome da Pizza tá pior do que a da do Asilados. Então, é algo bem legal, né? Tem ferramenta calculadora de entregadores, para você calcular quantos entregadores você precisa na operação, você joga lá algumas informações e aí diz, ó, o ideal seria você ter tantos entregadores. Sim. Tá tudo lá disponível. E a gente consegue colaborar de alguma forma? Com certeza. Com certeza.
Vocês precisam estar lá. Vocês precisam... O que vocês já estão fazendo aqui já é maravilhoso, cara. E aí é o que eu falo pra galera, assim, que eu sei que às vezes tem gente que acha que não, é concorrente, que é vaidade, que... Bicho, a gente não precisa disso no mercado não, cara. A gente precisa se juntar, entendeu? Você tá fazendo um movimento que tá trazendo conhecimento. Como eu já rodei em muita gente, né? Já bati em muitas portas, já bateram na minha porta várias vezes. No final das contas, cara, a fala é praticamente a mesma. As empresas estão buscando educação, trazer educação para o mercado, até por uma questão de inteligência. Porque se a gente não educar esse mercado vai quebrar, cara. Sim. Ele vai quebrar e tu vai perder o teu cliente. Eu mesmo, quando eu recebo a galera lá no Asilados, se eu não ajudar esse cara às vezes ele vai jogar sujo. E não é porque é covarde, é porque não tem educação, porque não teve informação, porque não teve acesso, porque ninguém deu os toques pro cara. Então, se a gente pode contribuir para que ele prospere, para que a família dele prospere, para que o negócio dele seja mais longevo, meu irmão, vamos fazer. Então, não tem sobreposição, tem se juntar. O que tu tem que eu consigo colocar lá no Mundo R para poder te apresentar para o máximo de pessoas que você consiga assistir? Meu irmão, vou fazer isso com o maior prazer. Aí, como você falou, como é que isso monetiza, como é que isso ganha dinheiro? Isso é consequência. Isso, em algum momento, a gente vai entender como é que isso para de pé, como é que a gente faz isso ser sustentável. Sim. Mas, a priori, é um negócio que tem um propósito muito forte mesmo, relacionado à educação. Então, é uma empresa de tecnologia, é um lugar de conexão, de educação de um segmento que, infelizmente, ainda carece muito. A gente vê muitas iniciativas, né? A gente está muito perto da Abrazel, do Sebrae, mas ainda carece. Carece. Eu não sei se eu comentei contigo no evento do Rafael, sobre o evento que a gente roda aqui uma vez por ano, que na realidade está muito ainda embrionário, né? Muito novo, que se chama Logística Custo Zero, e a primeira edição foi agora, final do ano passado. E provavelmente a gente deve rodar a próxima edição agora, final desse ano, né? Uma vez por ano, mas Logística Custo Zero, o nome do evento, né? Porque a gente voltou do evento de Curitiba do Rafael Silva, onde ele deixou bem claro que logística não poderia passar de 8% do custo total. E aquilo ali a gente ficou martelando na viagem, voltando de Curitiba para cá. E foi nessa viagem que surgiu o nome Logística Custo Zero. Legal. Vamos reduzir de 8 para 0. E esse evento que a gente tirou do papel ano passado veio justamente nessa pegada de trazer muito conteúdo, inclusive conteúdo nosso, conteúdo de colegas, para donos de restaurantes, né? E foi um sucesso, cara. O pessoal gostou muito conteúdo rico, prático, né? A galera mandou muito bem nas palestras. E já vou te deixar o convite também. Eu tô dentro. No final desse ano aí a gente vai rodar e vamos querer tu lá. Tô dentro. Rapaz, esse episódio o que vocês acharam? Elas têm a missão de fazer recortes, né? Das tuas falas, das minhas, e a gente alimentar as redes sociais. Agora acho que o desafio aí vai ser muitos recortes, tá? Muitos, tá, Pedro? Então, muitos recortes, porque, olha, muito legal. A gente poderia ficar mais horas aqui conversando, né? Eu sinto que tu é do meu time, a gente gosta de conversar, a gente gosta de ajudar. É isso mesmo. Então, quem sabe a gente marca outros episódios mais pra frente. Te tirei de uma reunião aí, não queria que te impactar, mas... A missão é boa. Tá? E o convite pra lá, pra Fortaleza, tá feito. Aí, vamos todo mundo lá conhecer o Asilados, né? Pegar um solzinho, né, que a galera gosta tanto, né, um calor. E aí, tá morando em Campeche há 2 anos, é isso? Rio Tavares. Rio Tavares. Lá no Rififi. Olha só, de frente pro mar. De frente pra Lagoinha, de costa pro mar. Que legal, cara, que legal. Jorge, muito obrigado pelo teu tempo. Acho que a gente extrapolou aqui, mas foi muito rico, foi muito produtivo. Acho que a galera que deve estar assistindo vai ficar com a gente até o final, com certeza. Eu fiquei muito feliz. Conteúdo muito rico. Realmente tu botou tudo para fora. E que eu acho que vai ajudar muito essa galera aqui da nossa região,
como um todo. E quem quiser te encontrar, então, mundor.com.br. Entra no Mundo R, faz o cadastro. Aí vocês falaram, a gente falou, né, inclusive de dados de inteligência artificial. A gente tem um fórum lá dentro. Legal. Só para discutir esses assuntos. Então, volta e meia aparece alguém com um prompt, alguma coisa que criou e testou, aí bota lá no grupinho. Cara, só a galera que é dessa vibe, de Legal. compartilhar. Nada de ficar reclamando lá dentro. Não, de compartilhar, de não se trancar com conhecimento. Então, lá é um canal que dá para falar comigo bastante, né? Trocar ideia, trocar parcerias, contatos. Sim. Dá para também seguir no Instagram, Salve Jota. Segue Rede Mundo R também, que eu também tô por lá, sempre respondo por lá no Instagram. E, cara, Asilados também, né? Asilados Oficial, é bom falar. Asilados Oficial, Em Nome da Pizza. Sigam essas marcas que vão ver o que a gente tá aprontando. E quem quiser, puder chegar em Fortaleza para nos conhecer, dá um toque, que a gente recebe com o maior prazer, mostra a operação, troca mais ideia, toma um café, participa da reunião com a gente de gestão para ver como é e tamo aí. Que legal. Obrigado. Tamo junto, cara. Valeu. Sim, obrigado. Valeu.